E aí gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 995 das Backroom Reality Aligned Houses, ou casas alinhadas à realidade. Dificuldade de sobrevivência 4, não seguro, contagem baixa de entidades. Para começar, a Wiki já vem com a dificuldade 4, mas deveria ser contagem alta de entidades, mas aparece na descrição contagem baixa de entidades no lugar disso. O nível 995 se assemelha a uma estrada linear interminável de residências repletas de imóveis e eletrodomésticos que não funcionam. As tentativas de escapar vagando pelo exterior das estradas não tiveram sucesso devido à geometria não natural semi-euclidiana perto da periferia geográfica do nível. Como resultado do retorno à posição inicial após sair da estrada, a geometria do nível 995 foi considerada cilíndrica. Não sei exatamente o que geometria cilíndrica significaria, mas uma das únicas coisas que eu consegui pensar é tipo, pense em um cilindro mesmo. Se você seguir para frente nele, você vai ficar girando nele infinitamente, o que indica que a estrada para frente e para trás é infinita. Mas se você tentar sair pelo lado, você meio que sairia do cilindro, e aí isso não pode. Então, ao sair, você seria teleportado de volta ao centro, que seria a própria estrada de novo. Faz sentido? Não sei se faz, mas acho que é isso. Devido à falta de peças, muitos veículos estacionados nas margens das estradas não podem ser conduzidos. No entanto, certos suprimentos podem ser encontrados em locais dentro de um carro, embora com utilidades questionáveis. Muitos itens e grupos de itens encontrados dentro foram relatados como estranhos e variados. A maioria dos artefatos descobertos estavam quebrados ou ambiguamente amalgamados com outros objetos irrelevantes. Alguns itens estão fundidos uns nos outros. Essa junção de diferentes itens formam um dispositivo, sempre tendo uma função assistemática e mundana, raramente sendo realmente útil. Existem muitas casas no nível 995, que também contêm a mesma fusão de vários materiais. Não se sabe como esse fenômeno acontece, mas eles são frequentemente considerados a causa de uma distorção espacial específica que ocorre frequentemente nesse nível. As tentativas de interagir com as casas que têm um claro contraste com outras acomodações no nível 995, demonstraram causar certas distorções ambientais e espaciais temporárias. A gravidade desses efeitos é vagamente proporcional à quantidade de nostalgia que o indivíduo experimenta após o contato. A distorção é mais forte se você sente nostalgia com aquela casa. Isso será mais aprofundado mais tarde. Durante o processo, muitas vítimas relataram testemunhar prédios mal posicionados e fachadas contorcidas e não convencionais de muitas infraestruturas presentes. A luz emitida pela atmosfera pode oscilar erraticamente entre bem clara e escura, ou seja, a anomalia de interagir com uma casa anômala fará com que um efeito de distorção aconteça ao redor. Se você sentir nostalgia com a casa, o efeito é mais forte. Anteriormente foi dito que não se sabe como as casas do nível e os objetos se fundem com materiais, mas para mim parece lógico que seja por causa desse efeito, já que é dito que quando você interage com um lugar, tudo em volta distorce por um tempo, o que impede de depois dessa distorção as coisas não voltarem exatamente a ser como era antes, e sim voltarem bugadas, e itens próximos tenham se fundido. Bom, isso faz sentido pra mim, mas pode ser que não seja o caso. Essa é só uma teoria que eu acabei de fazer. Pode ser que a fusão ocorra por outros métodos desconhecidos mesmo. De acordo com os resultados recentes de entrevistas entre membros da equipe de pesquisa e andarilhos que interagiram com um edifício distorcido, mostra um resultado que parece ter uma ligação entre as frontrooms e o nível 995. Um pesquisador anônimo fala sobre os resultados. Então, obtivemos os resultados ontem, e o resultado foi bastante chocante para ser honesto. As respostas que obtivemos foram algo que eu pessoalmente não esperava. Então, o que descobrimos foi que essas acomodações especiais no nível 995 têm algo desconcertante para elas. Quando questionamos o porquê alguns andarilhos decidiram interagir com certas casas, mesmo eles sabendo das possíveis consequências da distorção espacial, eles relataram que essas casas pareciam réplicas exatas de suas próprias casas nas frontrooms. A razão pela qual isso é significativo é que há inúmeros relatos semelhantes a isso. Se isso for verdade, isso poderia explicar uma certa correlação entre o nível 995 e a realidade. Por alguma razão, os edifícios das frontrooms também coexistem com os backrooms. Essa pode ser uma explicação razoável para as falhas que ocorrem quando tentam
interagir com uma fusão entre duas realidades. A questão é se os backrooms e as frontrooms estão relacionadas de alguma forma. E bom, você percebe onde isso quer chegar. Por que um andarilho iria interagir com uma casa anômala, sendo que ele sabe que pode distorcer o ambiente e dar problema? Agora tá explicado. Se você tá preso nos backrooms e vê uma casa igual à sua casa na realidade, você vai querer olhar. E foi o que muitos deles fizeram. Então, essa teoria de que esse nível estaria conectado com a realidade de alguma forma foi criada. Afinal, são muitos relatos de pessoas encontrando casas idênticas às suas nesse nível. E o nível tem várias distorções no espaço. E se isso tem alguma relação com as frontrooms? Bom, só podemos teorizar sobre isso. Entidades do nível 995. Voltando agora a falar sobre o efeito de distorcer o ambiente quando se interage com uma casa anômala. Esses eventos são teorizados como a principal causa de certas anomalias biológicas e inanimadas que ocorrem no nível 995 e são uma das principais causas de morte, com motivos pouco claros. Entidades nesse nível parecem ser influenciadas por fenômenos semelhantes, com muitos seres tendo aparências não naturais e bastante hostilidade. A maioria das criaturas no nível 995 foram relatadas como mais perigosas devido a certas mutações causadas pela síntese de incidentes anteriores. Devido ao seu comportamento único, a grande maioria de protocolos de segurança não funcionará. Ao entrar em contato com uma anomalia biológica, é recomendado correr na direção oposta até que ela desapareça de vista. Acho que vocês já perceberam que essa é uma das wikis meio difíceis. Ela tem uma leitura mais complexa e modos de falar mais difíceis de interpretar. Então, muita coisa eu mesmo tive que me esforçar para entender. Mas assim, o trecho que ele fala de mutações pela síntese de incidentes anteriores me faz pensar que essas mutações se relacionam também com a fusão que esse nível faz entre objetos ou objetos e casas. Pode ser que as entidades mutadas sejam misturas de entidades diferentes ou entidades com objetos, já que é dito que as distorções que comentamos anteriormente são teorizadas sendo a causa de anomalias biológicas. A distorção, de novo, como eu teorizei anteriormente, que pode fundir as coisas. Se for o caso, pode fundir as entidades também. Será que é isso? Colônias do nível 995. Atualmente, não há bases, postos ou comunidades conhecidas nesse nível. Entradas para o nível 995. Para entrar nesse nível, é preciso romper uma casa trancada no nível 9. Engraçado porque o nível 53 foi acessado assim, você lembra? A casa estava trancada e o Meg arrombou para entrar. Mas acredito que o caso do nível 53 foi especial, por isso não conta. Saídas do nível 995. Se um andarilho vira uma casa pintada de azul com montagem estrutural semelhante às outras acomodações encontradas no nível 995, ela levará ao nível 63. Mas e aí, você moraria aqui? Sabe uma coisa interessante dessa wiki? Eles não comentaram se é possível entrar nas casas mesmo, ou se você na hora de abrir a porta você não consegue, porque estar nos backrooms, achar uma casa exatamente igual à sua, seria perfeito para morar lá. O único problema são realmente essas distorções no espaço, até porque foi dito que essa é a principal causa de morte. Mas também é dito que essas distorções só acontecem se você interage com as casas anômalas. Então, pode ser que tenham casas que não são anômalas no nível, então talvez você possa viver nelas? Bom, teorias. Não podemos confirmar nada sobre isso. E também, se outra pessoa interagir próximo a você, os arredores dela vão distorcer. Então pode ser que isso afete você. Então, eu não confiaria morar aqui. Mas e vocês?